Irmãos, eu os convido a ver a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 1. Nós iremos hoje ler a partir do versículo 26 até o versículo 31. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículos 26 até o versículo 31. Os irmãos já podem ir abrindo a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar a respeito de algo que está em todos nós e nós temos visto no mundo, e nós temos visto em nossas casas, e nós temos visto em nossas famílias e nos nossos ciclos de amizade. Nós temos visto isso ocorrer sempre corriqueiramente, que é a questão do homem se vangloriar em algo. Nós temos pessoas que se vangloriam nas mais diversas questões. Nós temos aqueles que se vangloriam, por exemplo, na sua aparência, por serem talvez considerados mais bonitos, mais belos, se vangloriam achando que são algo além. Aqueles que se vangloriam talvez no seu status, por serem uma pessoa de influência, uma pessoa reconhecida, muitas vezes também se vangloriam. Temos aqueles que se vangloriam na sua condição financeira, por terem bastante dinheiro, por terem uma condição melhor. Às vezes consideram-se melhor do que muitas vezes são. Nós temos os mais diversos tipos de vanglória acontecendo. Nesse tempo de carnaval nós vemos a vanglória acontecendo de maneira grande. As pessoas passam o ano todo se preparando para fazerem o carnaval, para fazerem os carros mais bonitos, as fantasias mais bonitas, de acordo com a visão deles, se preparando para dançar de maneira mais bonita, e tudo isso não para glorificar a Deus, é claro, mas para tentar de alguma maneira trazer a glória para si mesmo, a vanglória por aquilo que estão fazendo. E a pergunta que nós queremos colocar hoje é: será que isso é correto? Será que deve ser assim a nossa ação diante de Deus? Será que nós devemos nos vangloriar, ou será que nós temos algo com o que nós podemos nos vangloriar? E para isso, meus irmãos, para responder essa questão, eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 31. A palavra de Deus, Paulo falando aos Coríntios, ele diz o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui neste momento lendo a sua palavra. Pedimos, Pai, por sua graça para que nós possamos compreendê-la. E pedimos, Pai, a tua ação para que nós tenhamos força e condição de aplicá-la. Sê conosco, nos capacita a isso, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de Paulo foi enviado aos irmãos da igreja de Corinto. E a igreja de Corinto tinha pelo menos dois grandes problemas: orgulho, que era muito grande, e divisões. E talvez um problema levando ao outro. Havia pessoas que, por serem orgulhosas, causavam uma certa divisão no corpo. E o orgulho aqui, eu digo, meus irmãos, são aquelas pessoas que achavam ser alguma coisa além do que eram. E um dos motivos do orgulho desse povo era por terem ou seguirem um certo mestre. Alguns diziam que seguiam Paulo e achavam que eram melhores por isso. Outros diziam que seguiam Apolo, um grande pregador da época, e achavam que eram mais por isso. Outros diziam: não, eu sigo Pedro, e achavam que eram mais por isso. E havia aqueles que talvez se sentissem mais espirituais e diziam: não, eu sigo Jesus, e achavam que eram mais por isso.
E nessa luta de orgulho, nessa luta de glória, eles causavam divisões na igreja. Eles causavam esses clubismos na igreja. E eu digo, meus irmãos, qualquer semelhança com a nossa igreja atualmente não é mera coincidência. Isso realmente acontece conosco hoje, assim como aconteceu com aquelas pessoas naquele tempo. Essa tendência de seguir pessoas, de seguir mestres, achando que talvez por seguir este ou aquele são melhores do que um ou melhores do que outro. Mas Paulo, sabendo disso, então ele já começa a carta aos Coríntios tentando rebater essa ideia. Vejam aí no capítulo 1, versículo 10, meus irmãos, só para terem a noção do tamanho do problema. Paulo começa a carta já dizendo para eles: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Meus irmãos, Paulo já inicia a sua carta falando contra essas divisões e este orgulho que estava acontecendo. E todas essas divisões e este orgulho estavam embasados ou influenciados por uma ideia que estava por trás de tudo isso, que era a da filosofia grega. A filosofia aqui no caso daqueles chamados estoicos, aquela ideia de que o que importa é o modo como você fala, é a beleza das suas palavras, que é o que é realmente importante. Assim, aqueles que ouviam Apolo, por exemplo, que a palavra diz que era poderoso nas palavras, que era um homem que conseguia falar muito bem, eloquente, se achavam melhor do que aqueles que, por exemplo, talvez seguissem Cefas, que era um pouco mais cru nas palavras, ou talvez aqueles que seguissem Paulo que era um pouco, talvez, nós pensamos, talvez um pouco mais monótono, um pouco mais longo nas suas preleções. Mas o ponto é, meus irmãos, que havia uma influência filosófica por trás, um pensamento da filosofia grega que influenciava muito esse povo. E a filosofia grega, como eu disse, prezava muito pela beleza das palavras, pela beleza das pregações, mas não tanto pelo conteúdo. E Paulo, sabendo disso, ele diz àqueles homens que ele mesmo não iria pensar na beleza do conteúdo, mas ele iria pregar a palavra de Deus pura e simples, sem floreios, sem querer fazer aquelas palavras bonitas, sem querer fazer com que a palavra seja aceitável aos ouvidos humanos, mas ele iria pregar a palavra de Deus. Veja aí no versículo 17, meus irmãos, do capítulo 1. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. E aí no versículo 23 a 24 ele continua e fala: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Meus irmãos, a palavra da cruz, o evangelho verdadeiro, puro e simples, é loucura para aqueles que não são de Deus. É loucura para aqueles que estão fora da igreja, para aqueles que ainda não foram tocados por Deus, para aqueles que estão com as escamas nos olhos. Aquela pessoa que não conhece a Deus e ouve a palavra da cruz, essa pessoa acha de fato loucura. E vocês já devem ter tido experiência com isso. Talvez na vida de vocês, falando sobre o que vocês creem, algumas pessoas tenham rido, algumas pessoas tenham achado uma coisa de outro mundo, e de fato não é deste mundo, é do mundo divino. É por isso que é tão loucura para os homens do nosso tempo. É algo que é talvez
inaceitável. Agora, o problema, meus irmãos, é que quando nós pensamos que a palavra de Deus, a pregação da cruz, a pregação de que um homem que é Deus ressuscitou, muitas vezes é inaceitável, pode nos levar ao erro de tentarmos moldar um pouquinho essa mensagem da cruz. Ao invés de nós pregarmos a palavra de Deus simples e pura como ela é, a palavra de Deus que diz que Deus se fez homem, viveu como um homem chamado Jesus, perfeitamente, morreu pelos nossos pecados, foi ressuscitado, voltou dos mortos e foi elevado aos céus e voltará depois. Essa palavra, por ser muito, talvez, difícil e louca para o mundo, muitas vezes nós tentamos amoldá-la, modificar um pouco para que ela seja aceita pelas pessoas. Mas Paulo não queria que isso acontecesse. Certamente era um dos temores dele. Isso aconteceu, meus irmãos, de forma muito forte, e nós sabemos isso pela história da igreja. No século XIX surgiu um movimento teológico chamado de liberalismo. O liberalismo foi isso. As pessoas movidas pelo espírito da modernidade, da razão, da ciência, então dentro da igreja tentaram amoldar a palavra de Deus, que é sobrenatural, a nossa cabeça, nossa mente, que é tão pequena e tão natural para compreender as coisas de Deus. As pessoas movidas pelo espírito do modernismo, do liberalismo, então pegaram, por exemplo, a palavra de Deus e tentaram amoldá-la. Pegaram aquelas partes que são sobrenaturais, inexplicáveis para o homem, e retiraram. Eles disseram, se a gente não consegue explicar, então quer dizer que não aconteceu. Se isso não é explicado pela ciência, se isso não é explicado pela lógica e pela razão humana, então é impossível que tenha acontecido, então nós retiramos da Bíblia. A palavra de Deus continua tendo valor espiritual para nós, mas os milagres, isso não aconteceu. A travessia pelo Mar Vermelho, não, isso não aconteceu daquela maneira. E os liberais, então, alguns diriam, por exemplo, que quando foi narrado que o mar se abriu, na verdade, não é que o mar se abriu, mas é que o Mar Vermelho, em um certo período do ano, estava mais baixinho, as águas não eram tantas, e as pessoas conseguiram atravessar, não a pés secos, mas atravessaram, o povo todo chegou ao outro lado, mas não houve milagre de abrir o Mar Vermelho, como a palavra diz. Essa é a mente liberal, é a mente que tenta amoldar a palavra de Deus ao nosso mundo. Mas quando isso acontece, meus irmãos, então nós perdemos tudo que a palavra de Deus é. A palavra de Deus não é um livro meramente humano, mas é um livro que narra eventos sobrenaturais, eventos que estão além da nossa compreensão, eventos que estão além do nosso mundo natural e eventos que estão além, muitas vezes, das nossas explicações. Meus irmãos, nós não podemos permitir que isso aconteça. E Paulo, então, tentou fazer com que isso não acontecesse. Ele não tentou amoldar o Evangelho, ele pregou a palavra da cruz pura e simples. A palavra que diz que um homem, sendo Deus, ressuscitou. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo, ela é tanto uma pedra de tropeço para aqueles que não creem, quanto a pedra de apoio para aqueles que creem. As pessoas, quando chegam à ressurreição de Cristo, elas têm duas opções. Ou elas compreendem que isso realmente aconteceu, e existem muitas evidências. Hoje, na nossa escola dominical, nós falaremos sobre isso, evidências que mostram a ressurreição de Cristo. Mas quando a pessoa chega a isso, ou ela crê e entende que aconteceu, e então ela crê em Cristo e crê no Evangelho, ou então ela chega ao ponto da ressurreição e diz, isso é demais para minha cabeça, eu não creio, eu não vou ser cristão. E na verdade muitas pessoas decidem pela segunda opção e não seguem a Cristo por conta da ressurreição. Isso aconteceu com Paulo. Quando Paulo estava pregando o Evangelho em Atenas,
ele pregava para aquelas pessoas e falou sobre o Evangelho, mas quando chegou na hora da ressurreição, aquelas pessoas que estavam ouvindo disseram: olha, até aqui a gente compreende, mas falar sobre ressurreição já é demais para a gente. Isso aí já é muito. A gente fala sobre isso numa outra ocasião. É assim no mundo também, meus irmãos. Quando nós pregamos o Evangelho puro e simples, a realidade é que ou pessoas aceitarão, ou pessoas então negarão com veemência, dizendo que isso é muito, isso é loucura para eles. Mas Paulo continuava a pregar a palavra de Deus, a mensagem da cruz, mesmo sendo louca. E qual que é o motivo para Paulo pregar a mensagem da cruz, mesmo sendo tão louca para este mundo? Vejam aí no versículo 19 o que Paulo nos diz. 1 Coríntios 1:19, Paulo fala: destruirei, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O motivo para Paulo pregar a palavra de Deus, mesmo sendo louca, sem tentar acomodar aos nossos conhecimentos tão pequenos deste mundo, é para que fosse destruída ou humilhada a sabedoria deste mundo. É para que fosse destruída e humilhada a inteligência. É para que ninguém chegasse no céu depois salvo e dissesse: eu cheguei aqui porque eu compreendi através da ciência ou através da sabedoria do mundo. É para que as pessoas tivessem a noção de que a salvação não é algo deste mundo. A salvação é algo que vem de Deus. A compreensão do Evangelho é uma coisa que vem de Deus. Nós lemos um texto no início deste culto que fala sobre isso, fala que a fé é dom de Deus. Não é algo que nós temos por nós mesmos. A compreensão do Evangelho, isso vem de Deus. Não é algo que nós mesmos compreendemos e sabemos pela nossa condição humana. Paulo pregava o Evangelho da cruz, mesmo sendo loucura, para destruir a sabedoria dos sábios, demonstrando que a fé vem de Deus e demonstrando que a salvação é só por Deus. Tudo isso, meus irmãos, então, que nós falamos até agora, é só para que nós entendamos o contexto no qual todo esse texto está sendo escrito. Paulo aqui, até agora, quis demonstrar que a palavra da cruz é loucura, mas é por essa loucura que Deus salva. E é por essa loucura que Deus quer salvar para destruir e humilhar a sabedoria, o orgulho humano. Isso é o que Paulo está tentando demonstrar para nós. Então, a partir do versículo 26, Paulo vai nos mostrar como que isso tem acontecido já naquele tempo e vai nos ensinar e nos mostrar como que Deus humilha o homem e como que é pela loucura da pregação que Deus salva. E nesse texto, então, meus irmãos, a nossa ideia hoje é aprender duas lições muito básicas. A primeira é que nós devemos ser humildes, porque nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Isso deve trazer humildade. E a segunda lição é que, então, se não é pelas obras, se é pela graça, nós devemos nos gloriar em sermos cristãos. E não em nossa própria força, não em nossas próprias atribuições. Veja aí, meus irmãos, devemos ser humildes porque nós somos salvos pela graça. Versículo 26 até o versículo 29. Fala assim a palavra de Deus: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Paulo olha para a congregação que ele tinha lá em Corinto e diz: meus irmãos, vocês querem ver como que Deus realmente deseja humilhar o homem? Como que Deus realmente quer mostrar que não é pela força do homem
Olhem para vocês mesmos. Olhando para vocês mesmos, vocês veem aí pessoas que nasceram em berço de ouro? Não. Vocês veem no meio de vocês sábios, filósofos? Não. Vocês veem no meio de vocês grandes poderosos, pessoas ricas, com influência? Não. Na igreja de Corinto, não havia muitas pessoas assim. A maioria das pessoas da igreja de Corinto eram pessoas simples. Simples como nós. Não eram muito sábios, segundo a carne. Não eram muitos poderosos. E não eram muitos nascidos em berço de ouro. Quando Paulo fala que não eram muitos sábios, a ideia é que não havia muitos filósofos. Aquelas pessoas que passavam a vida filosofando e pensando sobre todas as coisas. Não havia muitos destes. Se nós pensarmos nos nossos dias, talvez a ideia não seja dos filósofos, mas talvez nós possamos pensar naquele grupo de pessoas que se vangloriam no seu intelecto, na sua inteligência. Se na época de Paulo eram os filósofos, talvez o nosso mundo hoje seja a comunidade científica. Aquelas pessoas que buscam fazer ciência, buscam compreender as coisas do mundo por meio de experimentação, por meio de teorias. Essas são aquelas pessoas que hoje se vangloriam na sua inteligência. E nós não temos, talvez, um grande número, ou vamos dizer assim, que o grande número de cientistas hoje, a maioria deles não é cristão. Por que isso, meus irmãos? Porque a maioria da comunidade científica, daquelas pessoas que buscam fazer ciência hoje, se dizem não cristãos. Será que é porque o cristianismo é uma ideia tão louca que não pode ser provada, então é mentira? Eu diria que não. Eu gosto muito do que um cientista escreveu. Um cientista falou o seguinte, é o Louis Pasteur. Ele diz o seguinte: pouca ciência, um pouco de ciência, nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima. A ideia dele é que as pessoas, os cientistas, tentando chegar ao conhecimento, mas sem muito conhecimento, chegam à conclusão de que não conseguem compreender Deus, chegam à conclusão de que tudo isso é muito louco, então dizem, eu não quero isso aqui porque eu acho que isso aqui não é verdade. Mas este cientista, que é muito conhecido, ele diz que quando nós fazemos muita ciência, quando nós aprendemos muito, então nós nos aproximamos de Deus, porque nós percebemos que nada neste mundo é o acaso, que nada neste mundo pode ter vindo a acontecer se não fosse pela mão de Deus. Quanto mais compreendemos a natureza pela ciência, mais nos aproximamos de Deus. Então, na verdade, não é a ciência que afasta, mas são aqueles que fazem a ciência, os cientistas. Talvez por um orgulho pretenso muito grande, então eles negam que talvez eles não tenham conseguido chegar à verdade, e então negam a verdade da palavra de Deus. Meus irmãos, naquele tempo não havia muitos sábios no meio deles, e também no nosso meio talvez não existam todos aqueles cientistas. Mas existem sim pessoas que são cientistas, pessoas que são inteligentes, que têm um intelecto muito alto, que são cristãs. Porque são pessoas que entenderam que eles não podem se gloriar na sua inteligência, mas devem entender que a sua inteligência não é capaz de compreender as coisas de Deus. Não havia muitos filósofos, também não havia muitos poderosos. A ideia aqui de Paulo é que não havia políticos, ricos, militares, pessoas de influência. No nosso meio talvez não existam muitas pessoas ricas, muitas pessoas de influência. Porque quando Deus chama, Ele quer demonstrar que Ele chama não é pelo que você tem, não é pelo que você faz, não é pela sua influência, mas é porque Ele decidiu usar de misericórdia. Eu acho essa palavra aqui, meus irmãos, extremamente útil para nós. Eu vejo que às vezes no meio da igreja nós temos pessoas que às vezes
sentem que não merecem estar na igreja. E às vezes pessoas que olham para as outras, que às vezes têm mais condição, que às vezes são um pouco mais poderosas, têm um pouco mais de status e influência, então se sentem talvez inferiores. Mas a verdade, meus irmãos, é que nem aquele que tem muito, nem aquele que tem pouco, nenhum destes merece estar no corpo de Cristo. Nenhum destes merece estar na igreja de Deus. Nenhum merece a salvação. E Paulo demonstra isso quando ele chama principalmente aqueles que não são poderosos, para humilhar os que são poderosos e acham que merecem algo de Deus. Não havia muitos filósofos, não havia muitos poderosos e não havia muitos de nobre nascimento. E nobre nascimento aqui seriam aqueles que têm cidadania romana. No mundo antigo, a grande busca das pessoas era terem uma cidadania romana, ou seja, serem considerados cidadãos romanos. Alguns soldados passavam a vida toda lutando as guerras de Roma para chegar no final e poderem se aposentar e serem considerados cidadãos romanos, porque o cidadão romano tinha muitos privilégios, muitas vantagens. Mas havia aqueles, como Paulo, que haviam recebido a cidadania romana de nascimento, porque nasceram na família certa, porque nasceram numa família que era de Roma. Ora, talvez hoje nós não tenhamos no Brasil uma cidadania que nós queiramos, talvez hoje não exista pessoas nobres e reais, reis, rainhas, príncipes, mas existem aquelas famílias mais abastadas. Existem aquelas famílias com um pouco mais de influência, que muitas vezes as pessoas gostariam de nascer ali. Mas a palavra diz que Deus não chama muitos dessas famílias poderosas, dessas famílias abastadas, mas Ele chama aqueles que têm uma origem às vezes muito mais simples. E Ele faz isso para humilhar aqueles que acham que pela sua origem, porque tem um pai tal, porque tem uma mãe tal, porque tem uma família com dinheiro, podem alguma coisa. Em tudo isso, meus irmãos, o que Deus está tentando fazer e demonstrar para nós é que Ele escolhe as coisas humildes deste mundo para humilhar as coisas que se acham fortes neste mundo. Escolhe as loucas para humilhar os sábios, escolhe as fracas para humilhar os fortes, escolhe as que não são para humilhar aquelas que são. E se vocês observarem, meus irmãos, a palavra de Deus, Deus sempre fez isso. É muito interessante, se vocês pensarem um pouquinho, por exemplo, em Abraão. Quem era Abraão? Não era um homem conhecido, não era um homem de poder, mas Deus escolhe Abraão e diz: Abraão, de ti eu farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, um homem que não era nada, mas foi tornado por Deus em um grande homem, em alguém muito importante. Nós temos o exemplo de Davi, por exemplo, que era o menor dos irmãos, o menor da família, mas Deus o escolhe para reinar sobre Israel. E quando chega Samuel para ungir aqueles ali, o pai de Davi fala: olha, Samuel, nós temos estes aqui. E nem mostra o Davi, de tão menor que ele era de todos aqueles irmãos. Mas Deus queria aquele que era o menor para humilhar o maior. E foi isso que ele fez com Golias. Pegou o menor e humilhou o maior, para mostrar que não é pela força do homem, mas é pelo que Deus faz. Nós temos o exemplo de Raabe, uma prostituta que não era do povo de Deus, mas foi escolhida por Deus para ser aquela antecessora de Jesus. Foi por meio de Raabe, a prostituta que não era do povo de Deus, que Deus fez a linhagem de Jesus. Alguém que não era considerada, que era pequena, mas que Deus tira, levanta, restaura, muda e por meio dela faz uma grande obra. Para demonstrar que não são os religiosos, os poderosos que são alguma coisa,
mas é Deus que é tudo em todos. Nós temos o caso de Jesus, Deus Todo-Poderoso, mas que nasce numa manjedoura. E as pessoas, quando olhavam para Jesus, talvez pensassem, o que esse menino pode ser na vida? Filho de um carpinteiro. Mas quando Jesus começa a pregar e começa a mostrar o seu ministério, as pessoas começam a entender que mesmo aquele menino tão humilde, que cresce sendo um homem humilde, que caminha e vive a sua vida toda como uma pessoa humilde, que não tem nem aonde encostar a cabeça para dormir, diz a palavra de Deus, este homem humilde é o Filho de Deus, que salva toda a humanidade. Deus escolhe as coisas humildes deste mundo para humilhar as coisas fortes deste mundo. Os apóstolos são exemplos disso também. Qual destes apóstolos que era poderoso, que era forte? Homens simples, pescadores, pessoas sem muita instrução. Talvez a maior exceção fosse Paulo, o único que era de nobre nascimento, o único que era sábio segundo o mundo, o único que era realmente religioso e poderoso. Mas esse também escolhido por Deus, e ele mesmo se considera nada perto de Deus, e diz que deixa tudo o que ele era para ser alguma coisa nas mãos de Deus. Meus irmãos, tudo isso é Deus demonstrando que o que importa não é o que você é neste mundo, não é o que você conhece neste mundo, não é o que você tem neste mundo, porque tudo isso, sua força, sua riqueza, sua inteligência, sua família, tudo isso perto de Deus é nada. Tudo que você tem neste mundo perto de Deus é nada. Mas Deus faz essas coisas e chama os humildes, para que Ele mesmo possa receber toda a glória. Versículo 29 do nosso texto, meus irmãos. Paulo escreve que tudo isso acontece a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Meus irmãos, se existe uma coisa que Deus odeia, é quando pessoas tomam a glória que é dele. Se existe uma coisa que Deus não divide, é a sua glória. Eu gosto muito de um livro do Paul Tripp. Paul Tripp fala que nós, seres humanos, somos naturalmente ladrões da glória de Deus. Nós naturalmente roubamos a glória de Deus. Quando nós fazemos uma coisa que é boa e dizemos, nossa, como eu sou bom, nós roubamos a glória de Deus, porque não é pela sua força, mas pelo que Deus te deu. Quando nós, na igreja, fazemos alguma coisa boa e as pessoas olham para nós e nós sentimos que somos algo, nós roubamos a glória de Deus. Os homens naturalmente roubam a glória de Deus, mas Deus abomina isso. Deus abomina quando o homem pega a glória que é dele. Isaías 42, versículo 8, Deus fala, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Lá em Êxodo, quando nos traz Moisés os 10 mandamentos, ele inicia falando que as imagens não as darás culto, não as adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. E zeloso aqui a palavra é ciumento, ciumento do nome dele. Ele quer ter toda a glória deste mundo. Lá em Efésios nós lemos o texto que fala que Deus nos salva pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Meus irmãos, Deus odeia quando o homem rouba a glória dele. É por isso que não chama sábios, poderosos ou pessoas de origem boa, de origem rica, mas aqueles que são humildes deste mundo. São 3 fontes de orgulho que nós temos aqui. Sabedoria, o inteligente conhecedor, poder, aqueles que têm dinheiro e status, e origem, aquele que se diz filho de alguém ou que tem uma família poderosa. Nenhuma dessas coisas pode fazer com que nós nos gloriemos. Isso nos ensina pelo menos algumas questões, meus irmãos. Número 1, é Deus quem chama e é Deus quem salva, de acordo com a vontade dele, não de acordo com o que você é. E se é Deus quem chama e quem salva, de acordo com a vontade dele, nada do que você tem pode atraí-lo. Nada do que você é atrai Deus.
Por melhor que você ache que você seja, por mais coisas que você tenha, nada do que você tem atrai ao nosso Deus. E se isso é verdade, então nós devemos ser humildes diante do Senhor. E aí nós chegamos ao segundo ponto, e o ponto talvez principal desse texto, meus irmãos, é que nós não podemos nos gloriar no que nós temos e no que nós somos, porque nada disso é nosso, mas nós devemos nos gloriar em Deus, por sermos de Deus, por sermos cristãos. Veja aí versículo 30 até o 31. A palavra diz: Mas vós sois de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se nós não podemos nos gloriar nas coisas que nós temos, na sabedoria, no poder e na origem, nós podemos nos gloriar no Senhor. Não na carne, não em que nós temos como seres humanos carnais, mas podemos nos gloriar em Cristo. E ele coloca isso de modo muito claro, rebatendo cada uma das fontes de orgulho. Nós falamos que as fontes de orgulho são a origem, são o poder e são a sabedoria. Paulo fala contra essas três origens de orgulho. Ele começa falando sobre a origem nossa, a família nobre. Não importa, meus irmãos, nossa origem terrena, o que importa é que nossa origem está em Deus. Ele fala, vós sois dele. E dele aqui a ideia é que nós saímos de Deus, que nós somos, que nós vimos de Deus. Ele é a nossa origem, em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Jesus, meus irmãos, a palavra diz que nós somos feitos filhos de Deus. O que importa a sua família terrena? O que importa da onde você veio? O que importa se a sua família é poderosa, rica ou não? Desde que você, na realidade, tenha o Pai Celeste. Desde que você esteja na família divina. A família terrena nada importa. O que importa é a família de Deus. Paulo aqui já quebra o orgulho do homem que acha que é alguma coisa pela sua família, dizendo que não interessa. O que interessa é que você seja da família de Deus. E aqueles que creem em Jesus estão. Paulo continua falando sobre a sabedoria. Não importa a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Ele diz aqui, o qual, falando de Jesus, se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Não é necessário mais a sabedoria deste mundo, a sabedoria dos filósofos, mas o que importa é a sabedoria de Deus. E aqui diz que a sabedoria de Deus é Jesus. Aqueles que têm a Cristo têm uma sabedoria muito melhor do que a sabedoria deste mundo. Algo muito superior ao que este mundo pode oferecer. E quando falamos, meus irmãos, de sabedoria aqui nesse texto, a ideia de Paulo é falar sobre salvação. E eu explico por quê. Eu falei que aquele povo era influenciado pela cultura grega e era influenciado pela filosofia. E a filosofia daquele tempo dos estoicos dizia que por meio da sabedoria a gente poderia chegar à salvação. Por meio da sabedoria, ou seja, de uma vida se amoldando a este mundo, entrando em harmonia com este mundo, nós poderíamos chegar à salvação. E não uma salvação como a dos cristãos, é claro. A dos cristãos é muito melhor. A salvação que eles pensavam era a seguinte: se você vivesse uma vida muito boa, entrando em harmonia com o mundo ao seu redor, então quando você morresse, você seria eterno. Mas você seria eterno como parte do mundo, não como você mesmo. Você não mais existiria como um ser humano pessoal, mas você existiria como parte deste universo. Que se aproxima um pouco, talvez, daquelas ideias orientais de você se tornar um com o cosmos. Essa era a ideia deles de sabedoria e de salvação.
E quando Paulo fala sobre isso, ele diz: meus irmãos, o que interessa é a sabedoria deste mundo. Vocês têm uma sabedoria muito melhor, que leva a uma salvação muito melhor. Uma salvação em que você vai ser você mesmo, eternamente glorificado ao lado de Deus. E não mais uma parte deste mundo. Quando Paulo fala sobre a sabedoria, diz respeito à salvação. E se aqueles gregos se gloriavam em ser sábios para serem salvos, então Paulo diz: não se gloriem nisso. Porque a salvação que isso traz é muito pequena, perto da salvação que Deus nos traz por meio da sabedoria. E quando fala de salvação, então fala também a respeito do poder de Deus. Romanos 1, versículo 16, Paulo diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Lembra que eu falei que havia 3 fontes de orgulho? A origem, e nós vimos que a origem melhor é a de Deus. A sabedoria, e nós vimos que a sabedoria melhor é a de Deus. E havia também os poderosos, o poder. E aqui Paulo diz que o poder que importa não é o poder deste mundo, não é o status, não é você ser um governador, não é você ter poder sobre as pessoas, mas o que importa é o poder de Deus para a salvação, que vem por meio da pregação, que vem por meio da sabedoria de Deus. Deus, por meio de Paulo, aqui quebra todo o orgulho que o homem pode ter, na sua origem, na sua sabedoria ou no seu poder, mostrando que o que importa é estar em Deus. É por isso que no versículo 31, Paulo fala que ninguém pode se gloriar em si mesmo, mas deve se gloriar no Senhor, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meus irmãos, a verdade é que quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos no Senhor, nós nos tornamos nova criatura. Nós nascemos de novo. E ao nascer de novo, como um cristão, você recebe todas essas coisas. Você recebe um nascimento divino. Você recebe a sabedoria, que quer dizer também com relação à salvação. Você recebe a origem, a sabedoria e a salvação, que é o poder. Quando você nasce de novo, quando você crê em Deus, quando você crê em Jesus. Tudo isso, porque quando você nasce de novo, você não nasce mais como um homem terreno, mas como um homem espiritual. Você não é mais chamado de homem do mundo, você é chamado de cristão, porque você é um pequeno Cristo. E Cristo tem todas essas coisas. Quando você se torna um cristão, você é reconhecido como Cristo, como Jesus. É por isso que você então tem todas essas coisas que Paulo nos diz. E Paulo continua citando ainda 3 coisas que nós temos em Jesus. Nós temos a sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. Justiça falando com respeito ao que Jesus fez para conosco no passado, ou seja, nos limpou dos nossos pecados e nos trouxe a justificação. Fala sobre a santificação, que é aquele processo que o crente passa no presente, durante a sua vida, para ser cada vez mais limpo, mais puro, mais separado e mais parecido com Deus. E fala sobre a redenção, que é algo que acontecerá no futuro, que diz respeito à salvação final, a nossa glorificação, quando nós estaremos também com Deus. Quando Paulo coloca justiça, santificação e redenção, ele diz: em Cristo você terá a salvação completa. Do que aconteceu no passado, com a justificação, do que acontece no presente, sendo santificado, e do que acontecerá no futuro, sendo redimido e glorificado. Meus irmãos, quando nós estamos em Cristo, nós temos a salvação completa. E se existe algo que nós devemos nos gloriar, é nisso. Não no que nós temos, mas no que Deus é para nós. Muitas vezes, meus irmãos, eu olho na igreja e vejo pessoas se gloriando nas coisas deste mundo,
E pior, às vezes eu vejo pessoas se gloriando nas coisas de Deus de uma maneira pecaminosa, se gloriando na justiça, na justificação, dizendo que às vezes estão seguindo Deus melhor do que o outro, que estão sendo mais santos do que outro, que são melhores do que outros porque pregam melhor, porque oram mais bonito, porque fazem mais visitas. Eu acho interessante isso. E ninguém fala, é claro, mas o coração deles sente o orgulho, a vanglória. Eu me justifico pelos meus atos, pelas minhas obras. Eu me justifico porque eu oro e prego melhor. Eu me justifico porque eu faço mais obras de caridade. Não, meus irmãos, não façamos isso também. Assim como nós não podemos nos gloriar nas coisas do mundo, poder, sabedoria, origem, nós não podemos nos gloriar na salvação, justiça, santificação e redenção, porque tudo isso não é seu, mas é Deus quem te deu. Nossa função em tudo isso, meus irmãos, é nós glorificarmos a Cristo e somente a Ele e nos vangloriarmos nele. Vamos apenas abrir mais uma vez a palavra, meus irmãos, lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 até o 24, que é o texto que Paulo possivelmente se embasou para escrever isso aqui. Jeremias 9, versículo 23 a 24. Em Jeremias 9, versículos 23 a 24, o profeta escreve: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus irmãos, se existe uma coisa que nós podemos nos gloriar, é em Cristo. O homem carnal se gloria na carne, mas o homem espiritual, nascido de novo, se gloria em Deus. O homem carnal vai trazer aquelas divisões que nós vimos aqui na igreja de Corinto, mas o homem espiritual, sabendo que a salvação dele vem de Deus, ele vai se gloriar apenas em Jesus. E isso tudo certamente será motivo de bênção para ele mesmo e para a igreja. Meus irmãos, em tudo isso eu queria apenas trazer 5 aplicações para nós. Pensando neste texto todo. 5 coisas que nós podemos aplicar praticamente em nossas vidas. Primeira delas, tenha uma visão correta do seu tamanho. Não pense que você é mais do que você é. Não pense que você é menos do que você é. Entenda quem você é diante de Deus. Lembre-se que Deus usa as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Lembre-se que Deus fez isso desde o início. Não pense que você é menos e por isso você vale menos do que o seu irmão. E o irmão não pense que você é mais e por isso vale mais do que seu irmão. Nem o pobre, nem o rico estão aqui pela sua condição financeira, mas estão aqui porque Deus é misericordioso, porque Deus foi gracioso. Entenda corretamente o seu tamanho diante de Deus. Número 2, glorifique a Deus somente. Se você entende o seu tamanho diante de Deus, você sabe que a palavra diz que nós somos como gafanhotos. E sabe que a palavra diz que as nações são como vácuo diante de Deus, são como nada. Deus é quem deve ser glorificado, porque só Ele é quem nos dá tudo o que nós temos. E essa glória Ele não divide com ninguém. Glorifique a Deus somente. Número 3, glorie-se somente em ser um cristão. Não se glorie nas coisas que você tem, mas se glorie nas coisas que Jesus te deu. A salvação. Glorie-se em ser salvo. Glorie-se em você ser justificado, santificado e que será redimido. Aí deve ser a sua glória e não nas coisas deste mundo.
Sabendo de tudo isso, então, número 4, pregue o evangelho puro, mesmo sendo loucura. Nós vimos que o evangelho é loucura para aqueles que não são de Deus. E às vezes isso pode nos desanimar e tentar fazer com que nós moldemos um pouco este evangelho. Mas não permita isso. Pregue a cruz de Cristo. Pregue a salvação como ela é. Nenhuma outra mensagem é capaz de dar poder para a salvação. Qualquer outra mensagem não leva a Deus. Se não leva a Deus, leva ao inferno. Pregue a mensagem pura para outros, pregue a cruz somente. E entenda que é Deus quem vai fazer a obra, é Deus quem vai converter. E número 5, em último lugar, meus irmãos, coloque-se à disposição de Deus. Não importando o que você acha que você é, ou o tamanho que você acha que você tem. Muitas vezes as pessoas, por pensarem que não têm conhecimento suficiente, que não têm dinheiro suficiente, que não têm poder suficiente, que não têm eloquência suficiente, que não conseguem se relacionar bem, as pessoas às vezes pensando que são muito pequenas perto das outras, acabam se fechando em seu mundo e não servindo a Deus como poderiam. Se coloque à disposição de servir ao Senhor. Busque servir ao Senhor. Lembre-se de Raabe, que era uma prostituta e não tinha condição nenhuma, mas foi usada na obra. Lembre-se dos apóstolos, que eram homens simples, não tinha condição nenhuma, mas por meio deles toda a igreja que nós conhecemos hoje existe. Pense em Jesus, que a sua própria família olha para ele e diz: esse é Jesus que a gente conhecia aqui, o menininho que corria, é esse que nós cremos. Mas por meio desse Jesus é que Deus salva a humanidade. Lembre-se que não importa então o seu tamanho. Coloque-se diante de Deus e Ele usa de acordo com a vontade dEle. Ele capacita de acordo com a vontade dEle. Meus irmãos, que Deus nos ajude e nos capacite a entender melhor essas palavras, a entender melhor a palavra de Deus e a aplicá-la em nossas vidas. Vamos, meus irmãos, com isso ainda iremos fazer uma oração. Depois nós iremos cantar mais um cântico ao nosso Senhor e sempre mantendo essas verdades em nossa mente. Vamos orar, meus irmãos. Queria orar também hoje pelos irmãos que estão no acampamento. Nós iremos orar por eles, pela pregação da palavra que está acontecendo ali também. Iremos orar para que Deus continue fazendo a obra naquele local. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pela Sua palavra. Nós queremos glorificar ao Senhor porque o Senhor tem mostrado para nós a Sua vontade. Nós glorificamos ao Senhor porque a palavra que o Senhor deixou para nós muitas vezes nos exorta e nos mostra a verdade, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a aplicá-la, Pai. Nos ajude a sermos humildes diante de Ti e nos ajude a nos gloriarmos somente no Senhor. Que nós, Pai, entendendo que pequenos somos, possamos fazer a Sua obra. Possamos dar o nosso melhor, mas sabendo que é o Senhor quem capacita. Que nós possamos glorificar a Ti somente pela salvação e não a nós mesmos. E em tudo isso que nós possamos também, Pai, pregar o Seu Evangelho puro e simples, a cruz de Cristo, por mais louca que seja, que nós preguemos, sabendo que a obra não é feita pela nossa eloquência, pelas nossas palavras, pelo nosso convencimento, mas a obra é feita pela Sua vontade e pelo Seu poder. Sê conosco, Pai, e também colocamos diante de Ti o acampamento que está acontecendo agora. Pedimos pela igreja que se encontra ali, pedimos pelos visitantes que estão ali, pedimos, Pai, que o Senhor derrame a Sua graça naquelas pessoas, derrame a Sua misericórdia, que os irmãos da igreja possam aprender cada vez mais de Ti ali, possam criar comunhão, e aqueles que não são da igreja, aqueles que não Te conhecem, possam chegar ao conhecimento de Ti, possam crer na palavra de Deus, na Sua palavra, na palavra que é loucura para este mundo, e através disso serem salvos, Pai. Nós pedimos isso crendo no Seu amor e na Sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.